Olá, sejam bem-vindos! Este mês é o mês das crianças e nós apresentaremos as moderações. Aproveite esse momento e compartilhe o nosso link, curta o nosso vídeo. E aí, vamos para o culto? Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós não temos merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Espírito, encha a minha vida. Espírito, encha a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser
Espírito enche o meu ser. Espírito enche as nossas vidas. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Olá, irmãos! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez é para ministrar a palavra de oferta, que nós vamos ler no livro de 2 Reis, está no capítulo 12, vamos ler o versículo 9. Diz assim: Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Trazer ofertas e dízimos e doações à casa de Deus, à igreja, não é algo moderno, não é algo de agora, é algo que sempre aconteceu. O versículo que nós lemos é lá na época de dos reis ainda, dos reis de Jerusalém, de Judá. Então, esse exemplo aqui que acontecia naquela época é algo que nós seguimos até hoje, de levar dízimos e ofertas à casa de Deus, à igreja. Eu sei que, infelizmente, para muitas pessoas, ainda há um coração muito duro em relação a isso, como se, Deus não precisa do meu dinheiro. De fato, Deus não precisa do dinheiro de ninguém, mas o que Deus precisa é que nós obedecemos os princípios dele, os princípios que ele já nos deixou. E à medida que nós obedecemos e que nós fazemos aquilo que ele nos ensinou lá atrás, nós vamos agradando a Deus. De fato, Deus não precisa desse dinheiro, mas a igreja, o templo, ela precisa de manutenção. E não apenas manutenção, mas suprimentos. As pessoas que estão aqui dentro, as pessoas da nossa comunidade, a cada vez que você oferta e dizima dentro da igreja, você está ajudando a pagar o salário das pessoas que trabalham aqui dentro, a ajudar em ofertas com as pessoas que talvez passam necessidade dentro da igreja ou até mesmo na sua comunidade. Então, provavelmente aqui na tela está aparecendo o Pix, os dados para você ofertar ou dizimar. Já é um costume de algumas pessoas hoje fazer esses dízimos e ofertas através da conta bancária, mas se você ainda não se sente confortável assim, você pode trazer até a nossa igreja. Você que é membro ou você que apenas quer ofertar em algum lugar, fique livre para fazer isso, tá? Então eu vou orar nesse momento para Deus abençoar os dízimos e as ofertas e para Deus abençoar a sua vida também.
Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nesse momento, cada pessoa que tem ofertado e dizimado nessa igreja, cada pessoa que tem ouvido esses cultos, Paizinho Santo, através dessa plataforma, e mesmo que ela não seja da nossa igreja, mas que ela tenha sido uma pessoa ofertante, dizimante na igreja dela, que o Senhor possa abençoar ela também, e que o Senhor possa abençoar os líderes dessa igreja, para que eles conduzam de maneira muito sábia tudo que tem entrado aqui dentro, que de fato os dízimos e ofertas não seja apenas para a estrutura da igreja, mas que também seja para mantimento e suprimento dos membros e da comunidade da igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para a nossa experiência online. Hoje nós meditaremos num texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Eu vou ler alguns versículos a partir do 10, versículo 10, que diz assim: Então Davi orou: Ó Senhor Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme eu vi? Ó Senhor Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa situação vivida por Davi acontece quando ele está na cidade de Keila. Era uma cidade que tinha muros, uma cidade fortificada, uma cidade bem trancada. Davi estava numa situação, digamos assim, aparentemente confortável. Ele estava fugindo de Saul, vivia fugindo de Saul. Ele deu socorro àquela cidade que estava sendo atacada pelos filisteus. Então, depois que ele venceu aquela batalha contra os filisteus, ele fica ali, ele se estabelece, ele e seus homens. Porém, Saul fica sabendo. E aí, quando a notícia chega até Davi, Davi fala assim: Senhor, ouvi dizer que Saul está vindo para cá por causa de mim, porque eu estou aqui. É verdade isso? E Deus responde: sim, é verdade. Ele, não se contentando, ele ainda insiste na oração assim: Senhor, é verdade que Saul está vindo? E Deus novamente fala: sim, ele está vindo, e esse povo da cidade vai trair você. Esse povo da cidade não vai considerar o que você fez por eles, e eles entregarão você e seus soldados. Bom, às vezes nós passamos por situações na vida, querido, que a gente é tirado da nossa zona de conforto. Estamos vivendo um período, bom, por assim dizer, um período de estabilidade, quando de repente uma notícia, uma situação vem e nos tira o chão dos pés. É essa situação vivida por Davi. Davi agora se vê obrigado a sair de onde ele estava, de dentro da cidade, e ele agora, o texto diz que no versículo 13, então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Ele agora vai enfrentar um deserto, sabe? Deserto, querido, é local de dificuldade. Deserto é local despovoado, deserto é lugar de solidão, é lugar inóspito, é lugar onde a vida ela é rarefeita, onde também há escassez de alimento.
a paisagem não é bonita, o clima é inóspito, entendeu? E que são climas extremos, porque de dia é muito quente, de noite é muito frio. Então assim, ir para o deserto não é algo que a pessoa escolhe ir porque quer ir, mas às vezes a situação obriga a pessoa a enfrentar um deserto. A gente utiliza essa palavra deserto quando estamos enfrentando justamente uma dificuldade, quer seja na área financeira, quer seja na saúde, quer seja nos conflitos familiares. Então a gente diz, olha, eu estou passando por um deserto. E eu creio que Deus ele vai edificar a sua vida, edificar a vida de todo aquele que estiver conectado agora a este canal, através dessa experiência vivida por Davi, quando ele enfrenta o deserto mais uma vez, fugindo de Saul. Então o texto diz no versículo 13 que ele começou a andar sem rumo. Querido, andar sem rumo é andar sem uma direção definida. Andar sem rumo é andar sem propósito, sem objetivo. Quem anda sem rumo não sabe onde vai chegar. E às vezes o problema que a gente enfrenta, ele nos deixa meio que nocauteado, nos deixa tão abalado que a gente começa a andar pela vida e andar sem rumo. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe que caminho seguir. Então Davi estava nessa situação. Davi, juntamente com seus 600 homens, ele não estava só, e isso, eu creio que isso é mais um agravante, porque às vezes você enfrentar um problema sozinho é uma coisa, mas muitas vezes você tem que enfrentar o problema acompanhado de pessoas. Muitas vezes o pai de família, ele passa por uma situação de aperto, ele passa por um deserto. Se fosse só ele, tudo bem, mas tem a esposa, tem os filhos, tem as pessoas ao redor, e ele tem que dar conta dessas pessoas. Então, querido, você não está só nessa situação. Outras pessoas passaram, outras pessoas estão passando, e outras pessoas vão passar por essa experiência do deserto. Agora, se você serve a Deus, se você confia nele, eu creio que Deus é a tua provisão, eu creio que Deus pode te dar o livramento, assim como deu o livramento a Davi, nessa experiência dele vivida, quando ele teve que andar sem rumo pelo deserto de Zif, e só que Deus estava ali usando aquela situação para forjar em Davi a natureza de um guerreiro. Na verdade, essa experiência vai fazer com que ele saia vitorioso, vai fazer com que a fé dele aumente nessa situação, porque nós vamos enxergar a poderosa mão de Deus dando livramento na vida de Davi nessa situação. Então, querido, no versículo 14 diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Saul era um inimigo feroz. Saul era como um cachorro bravo, um cachorro violento, um cachorro que estava sempre farejando Davi, um cachorro que estava sempre à caça de Davi. O texto diz que Saul perseguia ele continuamente, não dava descanso, não deixava Davi respirar direito. Mal Davi parava em um lugar, lá chegava a notícia de que Saul estava se dirigindo. Então Davi tinha que estar constantemente fugindo da perseguição de Saul. Mas observe o seguinte nesse texto. O texto diz que Deus não permitia que Saul encontrasse Davi. Por mais que Saul armasse armadilhas, armasse uma estratégia para pegar Davi, ele não conseguia. Por quê? Porque Deus não permitia. Entenda uma coisa, querido, Saul continuava no encalço de Davi, mas era o Senhor que não permitia. Sabe por quê? Porque Davi, ele estava guardado debaixo das asas do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu vou ler para você o Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus,
e nele confio. Quem confia no Senhor descansa à sombra do Onipotente. Agora, Saul nunca poderia encontrar Davi, sabe por quê? Porque ali só se encontrava Davi. Quem habitava ali debaixo das asas do Senhor era Davi, porque era servo. Saul já tinha sido abandonado pelo Senhor, já tinha sido rejeitado, e Saul não tinha credencial para entrar à sombra do Onipotente. Ele nunca conseguiria chegar no esconderijo do Altíssimo. É por isso que Davi não era alcançado por Saul. Então mantenha-se na sua posição. O Salmo diz que eu confio, nele eu confio. Ele é meu Deus, enquanto o Senhor for o seu Deus. Enquanto você confiar nele, o inimigo nunca vai te alcançar. O inimigo nunca vai conseguir pegar você, porque você vai estar debaixo das asas. Você vai estar à sombra do Onipotente. Por mais que ele persiga, por mais que ele seja persistente nessa perseguição contra a sua vida, ele não vai te alcançar enquanto o Senhor for o seu Deus. No versículo 15 diz assim: então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Mais uma batalha. Lá vem Saul de novo tentando procurar Davi para matá-lo. Ele vai ter que enfrentar mais uma batalha contra Saul. Então assim, se prepara, Davi, porque aí vem Saul. E às vezes nós estamos como Davi. Mal a gente vence uma batalha hoje, já vem uma batalha amanhã. Mas lembre-se do que diz o Salmo 91. O Senhor, você está escondido à sombra do Onipotente. Agora, nesses momentos de luta, de batalha, veja bem o que é que Deus vai falar para Davi. Veja bem o que é que Deus vai proporcionar a Davi. Deus vai usar pessoas para dar uma palavra de ânimo, de encorajamento. No versículo 16 diz assim: Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando como meu pai. Saul sabe muito bem, querido, olha só, o filho de Saul vai até Davi, Jonatas, e fala assim: olha, não tenha medo. E ele anima, ele dá ânimo a Davi para permanecer firme em Deus, e firme no Senhor. Ele diz assim: olha, meu pai jamais encontrará você. Meu pai jamais colocará a mão sobre a tua vida. Ele não vai te atingir. Sabe por quê? Eu repito, porque Davi, ele estava debaixo da proteção, debaixo das asas do Senhor. Então Jonas, ele encoraja Davi, ele dá ânimo a Davi para permanecer firme na presença do Senhor. Ei, olha aqui, permaneça firme na presença de Deus. Confia nele, entrega os teus caminhos a ele e o mais ele fará. Essa luta é do Senhor. Por mais que você tenha que passar por esse deserto agora, mas o Senhor vai te dar o escape, o Senhor vai tirar você dessa situação. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. No meio daquela situação toda, tendo que enfrentar a perseguição de Saul, Davi ainda teve que lidar com a traição das pessoas que ele nem se relacionava, pessoas que talvez ele nem conhecesse. Mas ele vai enfrentar agora a traição. No versículo 19 diz assim: os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Isso aqui é traição. Às vezes a gente sofre ataque de pessoas que a gente não entende, não faz o menor sentido. Por que algumas pessoas têm raiva de nós, né, de nossas vidas? Por que existe essa perseguição? Já não bastava a perseguição de Saul, agora ele encontra agora os zifeus se voltando contra a vida dele. Deixa eu falar para você o seguinte: quanto mais importante é a tarefa que Deus tem para você fazer,
mais você será provado no fogo, mais você passará pelo deserto, mais você vai ter que enfrentar oposição e muitas vezes a traição, a denúncia de pessoas que você nem conhece. Davi está sendo traído aqui pelos zifeus. Davi não fez nada contra aquele povo, mas aquele povo agora criou uma resistência à pessoa de Davi. Mas o Senhor é com Davi. O importante é se o Senhor é contigo, é se é comigo, é se eu estou firme na presença dele. Não importa quem se levante contra a minha vida, contra a tua vida, o importante é permanecer firme no Senhor. Quando Davi sabe dessa notícia, lá no versículo 25 diz o seguinte, versículo 25, quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Quando ele soube que Saul estava ali, procurando, caçando ele, ele foi ainda mais para o interior do deserto, até chegar na grande rocha. Esse texto para mim, ele é muito edificante. Meu irmão, se eu tiver que passar pelo deserto, se eu tiver que entrar ainda mais para o interior do deserto, eu sei que lá no interior desse deserto, eu vou encontrar uma grande rocha, e essa grande rocha, ela tem um nome. O nome dessa grande rocha para mim é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele vai e ele se enfia cada vez mais para dentro daquele deserto até chegar à grande rocha, e lá ele encontra a proteção, ele encontra lá o escudo, ele encontra o escape. De repente está Davi de um lado, Saul de outro, os dois grupos ali lado a lado, perto de um confronto. Davi de repente se vê quase que sendo apanhado pelas garras de Saul, mas aí o socorro e o livramento de Deus chegou na hora exata. Deus queria testar a fé de Davi, Deus queria testar a sua perseverança nele. Aí no versículo 26 diz o seguinte, 26, 27 e 28, Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercavam Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar, contra os filisteus. A partir desta ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Ramalecote, que significa a pedra do escape, a pedra de escape. Na hora H, no momento que Saul já contava com a vitória certa, que ele ia capturar Davi e seus homens, chegou a notícia de que os filisteus estavam atacando Israel, e isso obriga Saul a abandonar a perseguição contra Davi e voltar para defender o seu reinado. Aquilo nada mais foi do que o livramento, a poderosa mão de Deus agindo em favor de Davi, criando uma situação contra Saul, para que Davi fosse socorrido, para que Davi fosse poupado. Assim é o nosso Deus, assim é esse Deus que você serve. Talvez você está abatido hoje por conta da perseguição, por conta dessa situação que está tirando a sua paz. Você que talvez já está se entregando os pontos nessa situação, eu lhe digo, a Selá Ramalecote, a pedra de escape, ela vai aparecer na tua vida. O Senhor vai te dar escape, o Senhor vai te dar refrigério, o Senhor vai ser o seu escudo forte, o Senhor vai ser a sua torre alta, o Senhor vai ser o seu muro de proteção. No momento que você mais precisar, Ele vai entrar com aquilo que você necessita para ser livrado nessa situação. Deus não nos livra da situação, mas Deus nos livra na situação. Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Que Deus abençoe a sua vida.
Eu não sei qual é o tipo de deserto que você está enfrentando hoje, mas se você permanecer firme como Davi permaneceu, se você não tiver medo de enfrentar esse deserto, e se você tiver que atravessar ele, no final você vai encontrar a grande pedra, a grande rocha, no final você vai encontrar a Selá Ramalecote, que significa pedra de escape. Deus é contigo. Eu quero orar por você agora. Santo e amado Deus, soberano Senhor, altíssimo Deus todo-poderoso, o Deus que nos socorre, o Deus que é o nosso auxílio, o nosso ajudador, o Deus que é a nossa fonte de segurança, a nossa fonte de provisão, a nossa fonte de escape. Que esse Deus, que o Deus que nós servimos, seja tudo isso para essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, e que ela se apegue a Ti como Davi se apegou, e que ela seja, que ela tenha recebido agora, nesse exato momento, venha receber o livramento que Davi recebeu, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, que Deus abençoe e até a próxima semana. E aí, gostaram do culto? Por hoje é só, mas as crianças te esperam no próximo culto. Tchau!